noite. Olá a todos, sejam bem-vindos. Para quem está chegando aqui ao vivo, para quem vai assistir essa live em outro momento, também no nosso canal no YouTube. Agradeço a presença. Já vou chamar já aqui o nosso convidado. Então sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema é um tema muito interessante, diferente, né? Diferente do que muitos talvez aqui tenham contato, né? Um assunto bem intrigante e compensador, né? Muito bom saber que a gente pode recorrer também a essa substância maravilhosa, rara, vermelha, né? A própolis vermelha. Então hoje a gente vai mergulhar nesse tema fundamental para quem busca realmente saúde de verdade, né? Então a própolis, práticas integrativas complementares, saúde, natureza e ciência. E é isso, esse é o nosso tema de hoje e o nosso convidado é autoridade nesse tema. Eu já vou chamar ele já. Então, para quem busca ciência de verdade, para quem quer entender mais, né, sobre vários temas, sem o misticismo e sim com uma abordagem científica, né? Se você veio em busca disso, você está no lugar certo. O nosso canal aqui do NUSP, Saúde e Práticas Integrativas, tem esse objetivo também, de trazer conhecimento, de trazer consciência. Eu sou Fernanda Ornelas, eu sou terapeuta naturopata, terapeuta integrativa da Holistia, Saúde Integral e Complementar, e eu sou conselheira do NUSP, né, desde 2023, quando o NUSP nasceu, com esse propósito, né? Então o NUSP é um movimento, né, que nasceu com o propósito de unir o que há de mais moderno em neurociência, epigenética, as leis da biologia, né, para demonstrar que as práticas integrativas têm bases científicas sólidas também, né, e principalmente o nosso foco é o cuidado integral, né, do ser humano como um todo. Então, unindo a medicina convencional, essa que está aí, né, que a gente já conhece, com todo respeito, a gente respeita muito a medicina convencional, nós não queremos brigar com essa medicina, mas nós também queremos participar, né, participar também da cura. A gente quer participar também desse processo terapêutico integrativo das pessoas, né, como nosso objetivo, né, trazendo esse conhecimento de ciência e com fatos, né, não só apenas com suposições. Por isso que a gente está aqui nesse canal trazendo cada vez mais pessoas, né, convidados que possam contribuir, né? Então hoje, para falar desse tema, eu vou trazer aqui pela segunda vez já, né, um grande parceiro nosso, né, o Dr. Valdemar de Castro Júnior. O Dr. Valdemar, ele é fisiologista, cirurgião dentista, ele é produtor da própolis vermelha, cientista, ele é pesquisador, ele é produtor da própolis vermelha pela Beyond, e também ele está junto também com os Florais de Saint-Germain, junto a Thalita Magonari, né, a dona Neide Magonari, que fundou os Florais de Saint-Germain, aqui na região de São Paulo. Então é a segunda vez que a gente recebe aqui, tenho o prazer de entrar aqui, de trazer o Dr. Valdemar. Eu já vou chamá-lo aqui. E aproveitando então, quem já está aqui, né, e achar esse assunto interessante, já coloca no aviãozinho, já compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso a esse tema tão importante, né? Então deixa eu chamar aqui o Dr. Valdemar. Chegou! Boa noite, olá, Dr. boa Valdemar, noite. tudo bom? Bem-vindo. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Boa Muito noite, obrigado. muito bem-vindo, viu? Sempre muito bem-vindo aqui, né? Nossa segunda conversa aqui, né? Nosso parceiro aqui, os Florais de Saint-Germain, a Bione, o Dr. Valdemar, a Thalita, pessoas muito especiais, né? Cientistas, né? Pesquisadores, né? Eu já falei um pouquinho aqui sobre, né, sobre a sua experiência, né? Falei um pouquinho aqui sobre o nosso tema, né? Mas eu gostaria, assim, que, né, o senhor já comece já falando para a gente um pouquinho da sua história, né? Para quem não assistiu a primeira vez, não teve oportunidade, né? Como que o própolis, né, em especial o própolis vermelho, né, como que ele se encaixa aqui nesse... Eu vejo isso total, né? Mas como que ele se encaixa aqui nesse processo da saúde integral e como que você chegou nisso, né? Como que começou um pouquinho da sua história, né, da Beyond, do própolis, das suas pesquisas. Bem-vindo. Com a palavra, Dr. Valdemar Castro Júnior. Obrigado. Bom, isso pode-se dizer começou assim na infância, porque eu sou filho único, então assim,
muito apaixonado desde criança mesmo com o reino vegetal, sabe? As plantas, tudo. Depois mudei um pouco para peixes. Com 8 anos eu ganhei um peixinho do meu pai, gostei também muito. E essa conexão assim com a natureza, com plantas, é claro que vai levar ao quê? A responsável pela vida das plantas e pela nossa vida também, porque se não houvesse o reino vegetal, não estaríamos aqui, que são as abelhas. Então, há 15 anos que eu comecei a criar abelhas brasileiras, né, porque como eu estou na cidade, não pode ser a Apis, então as abelhas sem ferrão. Eu não sei se todos sabem, mas não existe só aquela abelha, a comum, que a gente vê, que inclusive é a que produz a própolis vermelha, fantástica, porém ela não é nativa do Brasil. Ela foi trazida no século XVI não para a produção de mel, e sim para a produção de cera para fazer as velas para as primeiras missas serem rezadas aqui. Depois, século XVIII, foram trazidas para a produção de mel. Mas elas se adaptaram muito bem, agora pode-se dizer até que já são nossas, né? Porque elas estão em todo o território nacional de maneira espontânea também, assim, não só em caixas criadas. Porém, nós temos também uma outra tribo, que em ciência se fala a tribo desse grupo de abelhas, que são as sem ferrão. Que na verdade não são sem ferrão, ela tem um ferrão atrofiado, que há milhares de anos não precisou utilizar, ela acabou atrofiando. Ou seja, são inofensivas. Existe em todo o mundo tropical, porém, mais de 50% da variedade está no Brasil. Nós temos 330 espécies catalogadas até o momento de abelhas sem ferrão. Olha que interessante. Inclusive um amigo meu, ele foi agora, teve um encontro entre os meliponicultores, que aliás o termo não é apicultor. Não. Conta pra gente aqui. Apicultor, qual que é a diferença? Então, através do nome científico, né? Então, Apis mellifera, que é aquela abelha comum, né, que tem o ferrão. Africana, seria uma das espécies. Na verdade, ela é europeia, tá? Que foi depois, em 1945, 50, foi africanizada por um cientista brasileiro, deu um probleminha lá, que o assistente dele errou, deixou a porta aberta durante a noite, de manhã fugiu uma importação que ela trouxe de abelhas da África, que produziam mais, porém eram mais agressivas. E ele queria hibridar a europeia, que já estava aqui há muito tempo no Brasil, com essa, para aumentar a produção no Brasil, que já é gigantesca, né? A produção, que nós somos país tropical, produz o ano todo, diferente na Europa. E ele queria melhorar isso. Só que teve um errinho do assistente dele, deixou aberta, fugiu, 2 colmeias fugiram, e aí começaram a hibridar naturalmente com as nossas, e elas ficaram, com as europeias, ficaram mais agressivas. Então, olha, já saí do que você me perguntou, mas é legal. É interessante. É curiosidade. A gente conhece, as pessoas assim, que não estão no meio, né, muitas pessoas estejam aqui, eu, principalmente, nós já conversamos algumas vezes, né, a gente pensa em abelha, aquela abelha com ferrão, aquela que, né, que dá um medinho, né? Medo de abelha. Então, aí a europeia ela é muito mais tranquila, mas devido a essa hibridação ela ficou um pouco mais defensiva, tá? Eu não digo agressiva, a não ser que você vá realmente na colmeia lá perto. Agora, quando ela está voando, procurando recursos na natureza, que nem pólen e néctar, ela não é agressiva, ela é defensiva, né? Ela vai defender se você tocar nela, mesmo essa já africanizada. Bom, voltando ao que você me perguntou, os termos, o nome científico dessa europeia africanizada é Apis mellifera. Então, o produtor de mel, ou pólen, ou cera, né, desse daí, é o apicultor, porque é Apis mellifera. As nossas têm várias espécies. Eu, por exemplo, crio 13 espécies aqui na minha casa. 13? No meio da cidade, hein? Você mora numa chácara, né? Não, eu moro no meio da cidade, no centro de São Bernardo, bem centro mesmo. Mas você tem um espaço bem grande, né? Também não. Minha casa não é tão grande assim. Mas a gente coloca, assim, e elas têm a capacidade de voar até 2 quilômetros. E São Bernardo é relativamente arborizado, então ela vai procurar
árvores, plantas, recursos e voltam. Então, elas têm uma inteligência, depois a gente fala um pouquinho disso. Exato. O grupo principal dessas abelhas chama-se melípona. Então, o criador delas, existem outros, tá? Certo. É meliponicultor. Entendi. Entendeu? Então, teve um encontro de meliponicultores no mundo, e um amigo meu, que é lá da Ilha Grande, né? Foi considerado o principal meliponicultor do Brasil, foi convidado, ele foi para lá. Só que ele viu, em variedade, é uma quantidade muito pequena, tem tipo assim, 4 espécies em um país, 3 em outro, abelhas muito pequenas, com pouquíssima produção. A nossa é uma variedade muito grande, tá, de abelhas. Então, só para as pessoas saberem, não existe só a apis, aquela comum que a gente vê às vezes até na padaria, né, que está lá atrás do açúcar, tudo. Não, existe uma quantidade muito grande de abelhas, ainda bem, porque a diversidade que existe na floresta amazônica, na Mata Atlântica, no Cerrado, né? Ou seja, todos os biomas do Brasil estão totalmente relacionados a ela. A essas abelhas. Claro, também a apis, que foi introduzida depois. Mas vamos falar de milhares de anos, antes da apis estar aqui, os indígenas já criavam abelhas, pegavam na natureza também, né? Coletavam assim para pegar o mel, mas também criavam em troncos, porque elas fazem a casinha delas dentro de oco de árvores, essas brasileiras. Então já antes do europeu chegar aqui, essa relação do homem com as abelhas já existia há tempo, tanto que os indígenas conhecem as propriedades, eles utilizavam mel de jataí para tratar infecções nos olhos. E depois foi visto que realmente tem propriedades antibacterianas, sabe? De proliferação, contra a proliferação de bactérias. E eles estavam certos. Além disso, a parte, vamos falar assim, vibracional, eles falam que as abelhas são como mensageiros divinos, que elas habitam entre o mundo espiritual e o mundo físico. E nós vamos falar sobre isso também hoje, porque tem um médico... não estou ouvindo o teu som. Agora sim. Voltou. Eu queria que depois você falasse, é tanto assunto hoje, gente, fiquem aqui até o final, que tem muita coisa bacana. Muita curiosidade. Curiosidade, né? A vida das abelhas na colmeia, né? A última vez que nós conversamos, né, eu li um pouco sobre o tema, nossa, eu falei, uau, né? As abelhas, elas não são seres comuns, né? Elas têm algo divino, né? Eu queria que você falasse sobre esse tema, porque é um tema assim, que tem tudo a ver com o que a gente tem falado aqui. Vamos falar já, sobre então? Vibração, sobre energia, né? Fala um pouquinho para a gente. Inclusive, eu vou até adiantar aqui um pouquinho. O que me fascinou na própolis, assim, e até a ponto de chegar a produzir, como você já falou, né, a própolis vermelha no Beyond Própolis, é realmente a diversidade de atuação dessa substância, esse presente da natureza em tantas partes assim do ser humano, sabe, em tratamentos. É uma gama muito grande. Nós estamos acostumados a ondas de moda. Não sei se você já percebeu que, claro, o que a gente vai falar são substâncias que têm sua qualidade, seu potencial, mas quando ela entra na mídia, existe muito achismo, muito... E isso aumenta, vai proliferando. Imagine agora, na era da internet, né, que isso aumenta muito mais. Então a gente já teve da anona, da moringa, sabe, do ginseng, todos têm qualidades, estou falando. Porém, de início parece que muito mais. Aí entra a ciência e prova que uma parte dela estava correta, outra, às vezes até uma grande parte, não era verdadeira. Exato. E na própolis, isso me deixa, assim, maravilhado, porque são muitas e muitas áreas que ela atua, sabe que nós vamos falar disso daí? Diferentes. Então ela não é só uma proteção imunológica, essa é uma das principais, mas ela tem ação antioxidante, antiviral, antiprotozoária, sabe? Alguns estudos agora antidiabética para problemas cardiovasculares. Eu tenho um livrinho que eu não achei aqui, eu ia até mostrar, mas está perdido na minha biblioteca, japonês traduzido, né? Até para queda de cabelo.
antioxidante, ou seja, para diminuir o envelhecimento e recuperar também, sabe, a parte de oxidação, tudo. Sim. Então, são tantas áreas, e o legal é o quê? O mais curioso e que me fascinou mais a ponto de produzir, que a ciência, quando foi estudar isso, comprovou todos esses aspectos, diferente de outros alimentos que vieram na moda, né? Exato. E tinha coisas que não eram verdadeiras. Então, assim, todos esses são provados. Nós temos no mundo em torno de 7.000 publicações de trabalhos científicos com própolis. E a imensa maioria positiva nesses diferentes tratamentos que daqui a pouco eu vou comentar. Sim. Então, assim, ele é algo especial. E aí, indo para o tema que você pediu, né, para eu explicar melhor, que é a parte vibracional, o que eu creio, o que eu acredito, além da diversidade de marcadores químicos presentes nas própolis em geral, seja na marrom, na dourada, na verde, na vermelha, principalmente aqui no Brasil, porque a própolis ela é proveniente do reino vegetal. A diversidade que tem aqui, na parte física, vai ser enorme. Olha a diferença. Posso só, desculpa, posso só interromper um minutinho, depois você não esquecer de falar? Eu até te perguntei, né, que é um assunto interessante, que as pessoas têm dúvida. Própolis marrom, própolis vermelha, própolis verde, é tudo igual? Tem pessoas que pensam, depois eu queria que você comentasse sobre isso. Sim, não é tudo igual. Não é tudo igual. E olha só, não é tudo igual em vários aspectos. Nesse do tipo de própolis, então vou falar desse da própolis, aí depois eu volto naquele raciocínio. Me ajuda a lembrar do raciocínio, eu estava falando... Agora esqueci. Desculpa. É que eu fico entusiasmada com o tema, eu fico contente, desculpa. Eu também fico tão empolgado que é tão bonito. É um assunto bonito demais. Mas vamos entrar nesse daí. Eu estava dizendo sobre as pesquisas, né? Que tem mais de 7.000 pesquisas. Sim. E aí eu vou falar daqui a pouco sobre elas. Mas voltando nisso, própolis marrom. Primeiramente, a própolis é feita basicamente de resinas, coletada do broto das árvores, sabe, quando a folha está nascendo, alguns bálsamos também, são exudatos das folhas, troncos e a parte verde, mas o tronco verde, sabe, galhos verdes ainda, ela é tão bonitinha como ela faz, ela raspa aquela cerinha e ela põe no último par de patas dele, que tem bolsinhas, que são como sacolas de supermercado. Para armazenar. E para levar para comer. Então, por exemplo, durante a manhã, antes de eu ir para o consultório, eu vejo ela chegando com essas bolsinhas cheias de pólen ou de resina para levar ela carregando, foi pegar em algum lugar longe e trazendo. Então, ela pega aquela resina. A própolis, ela é em média 55% de resinas, uns 30% de cera, aí tem 10% de óleos essenciais, olha para quem gosta de aromaterapia, e aí o Brasil, com a variedade que existe, no mundo, é o grande campeão em diversidade, né, e 5% de pólen. Tá. Então vejam a variedade. Aí, do ponto de vista material, físico, nós temos na floresta amazônica, como eu falei, todos os biomas do Brasil, uma variedade tão grande, que as substâncias também são muito grandes, né? Então, a própolis marrom, você não sabe da onde que ela coletou. Então, ela coletou 10, 20, 100, 500 variedades diferentes. Que aqui é fácil você encontrar 500 variedades numa mata primária, por exemplo. Então, ela é marrom e aí você não sabe quais substâncias nós teremos em maior quantidade. Então, se vai ser uma ação, como ela tem várias ações, a própolis, se vai ser antioxidante, mais anti-inflamatória, mais imunomoduladora, mais, você não sabe. Ela é mais abrangente, a marrom. A verde, maravilhosa, tem características, esqueci a substância, bom, tem uma substância nela especial, né, uma ação anti-inflamatória muito boa. Ela vem de uma planta nativa aqui da região sudeste também, que é o alecrim do campo. Então você já sabe a origem da resina, desses 55% e do óleo essencial, que na grande maioria, na grande proporção, é
dessa planta. Então ela é mais direcionada, com características específicas dessa. E a própolis vermelha, da mesma maneira, ela vem de uma única planta do litoral, que aí eu vou comentar que é muito interessante, que precisa da ação de um outro ser para que ela seja produzida, para que a abelha consiga pegar. Olha que curioso. Ela vem de uma árvore do mangue, né, no litoral. Só no litoral. Então já veja, já está no mar, que também do ponto de vista de energia, né, a água, tudo, muito forte. O mangue tem aquela parte de... Porque além da parte física estudada pela ciência, nós vamos falar aqui, a própolis tem tanto, se não mais, numa parte vibracional, energética. Por isso, eu acredito ser uma substância assim tão potente em vários aspectos, porque além dessa variedade gigantesca de matéria-prima que as abelhas pegaram, ainda tem a parte vibracional proveniente dos vegetais e da frequência das abelhas, que eu vou falar mais para frente, que é o máximo que existe em vibração positiva, assim, né? Então, por isso que é uma substância tão forte. E a própolis vermelha, ela precisa de um besouro que bota o ovo nessa árvore do mangue, ele se desenvolve dentro da árvore, ele faz um furinho na árvore, quando ele tem a metamorfose, ele vira de larva para besouro, ele sai, ele faz um furo no tronco. E esse tronco sai um fluido vermelho parecido com sangue, super vermelho. E é isso que a abelha coleta. Do tronco, O tronco da árvore. Então, a árvore sofreu um ferimento, né? Só que está tudo dentro do ciclo da natureza. Tudo isso faz parte da perfeição da natureza, né? E aí ela produz esse exudato com uma quantidade enorme de substâncias, que eu já vou falar, presentes na própolis vermelha. A abelha vai lá, coleta, tá? E vai manipular, juntar com cera e tudo mais, e pólen, tudo, e fazer a própolis. Tá. Agora, o que tem junto? Que aí não é da abelha, que eu já vou comentar de frequência. A própria planta, quando ela libera essa substância, se você for ver, o desejo dela é o quê? Reparação e proteção, né? Para ela se reparar, cicatrizar e se defender. Então, veja, além das substâncias que nós vamos ver, que a formononetina é um isoflavonoide, né, do grupo dos isoflavonoides, super importante, um marcador que só tem na própolis vermelha, que tem uma ação imunomoduladora, imunoprotetora muito forte, tem também essa parte vibracional, porque essa frequência da árvore também está presente nesse fluido. E que depois vai ser potencializado pelas frequências da abelha, que é um ser muito diferente, comparado, né, com os seres que tem aqui na Terra, que a gente já comenta. Fantástico. Então, essas são as diferenças de própolis. E aí tem uma que é até chato de se dizer, mas relacionado com vamos falar assim, com egoísmo humano, com o desejo, né, de ganhar, que seria você batizar, colocar mais água, sabe? Sim. Não colocar a mais barata, misturado. Então, por exemplo, a pureza, né? Tirar a pureza. E aí, além das substâncias estarem muito, muito mais diluídas, mesmo tendo a frequência que eu vou falar, que é do amor, da harmonia, tudo presente das abelhas nessa substância, e claro, uma sombra nunca apaga uma luz, mas ela atrapalha aquela iluminação num quarto, por exemplo. Então, a pessoa que fez isso acaba, além de diluir a parte física, acaba colocando também uma influência negativa naquilo. Então, deixa de ter aquela qualidade, sabe, que veio da natureza mesmo. As pessoas precisam ter muito cuidado, né, doutor Valdemar? Sim, é como fazer um alimento. Você já viu o alimento? Tem oferta enorme, né? A gente vai em drogarias populares, essas redes, tem própolis de tudo quanto é tipo. Então, é interessante que as pessoas tenham um pouco de critério, de pesquisar realmente a procedência, não pegar qualquer uma ali da prateleira, não. porque como você falou agora, né?
tem muita adulteração, infelizmente, né? Muita. Eu estava numa feira, veio uma pessoa que trabalha com isso lá no centro da cidade, que já pega e já adultera. E ainda pior, existe um comprador dele que compra já esse produto já adulterado e dilui em 10 vezes e vende Nossa. no Mercado Livre. E aí já chega para nós com efeito mínimo, né? Mesmo, e isso lembrando ainda que o vibracional, se não tivesse essa parte negativa que atrapalha, do ponto de vista físico-quântico, o vibracional, mesmo sendo diluído, não atrapalharia, tá? Exato. Porque ele se dilui na água de uma maneira diferente, não é como na substância, isso não teria. Mas, devido a essa materialismo, esse egoísmo, acaba afetando, não é legal. Então, para comprar, o que a pessoa pode ver? Por exemplo, isso daqui, ó. Dá para perceber? Sim. O CIF. Ele é um órgão aqui no Brasil, para tirar isso é muito caro, tá? Para o produto, para se fazer o produto, e eles são muito rigorosos. Eles mandam fazer a cada lote pesquisas de quantidade de bactérias, quantidade da substância, sabe? É avaliado quimicamente, biologicamente, muito, eles são extremamente rigorosos, tem uma tabela que tem que seguir. Então, uma das coisas é ver se tem o CIF, tá? Porque é caro de se tirar, mas pelo menos é uma proteção, é um órgão bem... Eu, inclusive, o pessoal que já está aqui assistindo, quem vai assistir depois aqui nas conversas aqui, eu já coloquei aqui, inclusive, depois o Dr. Valdemar vai falar sobre a Beyond. O Dr. Valdemar produz, né, a Beyond Própolis produz a própolis vermelha. Então, quem tiver interesse em comprar própolis vermelha de altíssimo padrão, já está aí, né? Depois a gente vai falar novamente, eu já coloquei aqui, junto com também o Instagram também do Florais de Saint-Germain, para o pessoal já começar a seguir também. E agora, entrando naquilo que você tinha falado com relação à frequência, né, das abelhas e a parte energética, para depois a gente entrar na parte química. Eu queria terminar hoje com pesquisas mostrando a parte científica, né, para mostrar que realmente é uma substância, é um presente da natureza comprovado cientificamente. Mas entrando nessa parte energética, vibracional, tem esse livro aqui, ó, tá? O Eterno Plantio. O Eterno Plantio. De um médico já falecido, né, o doutor José Maria Clemente, também assim como eu, talvez muitas pessoas que estejam assistindo, assim, amante da natureza muito, nesse livro ele mostra muitos tratamentos em cima de substâncias da natureza. E ele mostra as substâncias físicas e também energéticas. Então, assim, é um livro interessante. O que ele fala das abelhas? Como ser, assim, pensando uma fala mais espiritual, vamos falar assim, mais energética. Que elas são seres não... A sua essência da vida não é terrestre. Elas têm a capacidade de captar energias vindas do Sol e do cosmos e irradiar para a nossa órbita, para como se transformando essa órbita num útero de vida, e que realmente é. Então, ele fala da parte energética da abelha ajudar a vida no planeta, em todos os tipos de vida, desde a mais simples às mais complexas. Então, ela tem esse papel. E a ciência também mostra isso, claro que com uma outra visão, mas mostra. É provado já que nos nossos biomas, e do mundo todo, se ela não estivesse presente, 80% da diversidade do reino vegetal se acabaria. Olha. E na agricultura chegaria a 70%. Com o número de habitantes que tem a Terra, não seria possível para o ser humano sobreviver. Então ela também do ponto de vista material, físico, é importantíssimo para a vida. Sim. Então, a vida é energética e fisicamente. E ela não produz. Eu não sei se acho que você comentou na última vez que esteve com a gente sobre o zumbido das abelhas, né? Que tem estudos também, né? Que elas, o nível, a vibração que elas produzem do zunido delas também tem propriedades terapêuticas para o ser humano, né? Sim, eu vou falar depois de uma frequência ainda
ainda muito superior a essa daí, tá? Das abelhas. É como se fosse, a cereja do bolo, porque é a frequência mais importante que existe nos universos, assim. A gente vai chegar lá. Mas essa do zumbido, ela tem um zumbido, se a gente perceber, muito parecido de quando se faz a meditação, sabe aquele Exato. que acalma, tá? E passa a frequência da harmonia, sabe? Do acalmar e da harmonia. E vai atuar no nosso chakra cardíaco, sabe? Trazendo equilíbrio e harmonia. Então ela... E olha que chakra poderoso, né? Uau! O chakra cardíaco, do amor, tudo mais. Então ela vai dar harmonia e equilíbrio para esse chakra. Então, o próprio zunido. E quando a gente fala das nossas abelhas, a comunicação, porque aqui nas caixinhas aqui em casa eu coloco um plástico transparente em cima. Eu não posso abrir a tampa porque elas se comunicam muito por feromônio. As nossas abelhas, ela libera vibracional, o principal, mas tem também o químico, tá? E o visual também. São várias as comunicações das abelhas. É lindo ver a gente ver a comunicação da, como é que fala, da rainha com as operárias. É assim, fascinante olhar. É uma sociedade inteligente, né? Muito. E bem, mas muito mais evoluídos do que a gente, se a gente for ver. Porque elas conseguem viver na perfeita harmonia em comunidade, sem o egoísmo. Comunidade. Precisamos aprender muito com elas. Muito. Já vou entrar nesse aspecto. Mas olhando, você percebe que elas fazem assim com a asa de tempo em tempo. Então, principalmente a rainha, ela libera feromônios que tem a parte física e, obviamente, a vibracional, né? De intenção dela. E ela quer que isso se espalhe. Então, ela bate a asa para aquilo espalhar. Por isso que eu tenho que colocar um plástico transparente. Porque se eu abrisse a tampa, isso ia se perder no ar e ela ficaria perdida, essa comunicação. Então, eu ponho um plástico transparente. E cada vez que ela faz isso, ela está se comunicando. Imagine todas fazendo isso, cria um zunido, né, um som realmente muito harmônico, muito equilibrado, e que eu creio até, comparando com meditação e tudo mais, terapêutico. Porque claro, a gente entra naquela calma e a gente está atuando no chakra cardíaco, não dá para ser mais terapêutico que isso. Né? Exato, a gente vê outros exemplos da natureza, né? O som do mar. Isso. Né? É natural. Por que as pessoas gostam, né? A grande parte das pessoas gostam de o Brasil, né? Todo mundo colonizou a costa, né? Você tem mais cidades na costa. O ser humano ele tem essa vontade de estar perto do mar, né? E o som do mar busca, né? Tranquilizante, né? Então, assim como os zumbidos das abelhas, que a gente não... Isso. A gente não percebeu isso ainda, né? A grande maioria das pessoas, a parte das pessoas, a gente não parou para pensar a respeito disso. Por isso que é importante, né, esse conhecimento que a gente está trazendo hoje aqui, né? Você está contando para a gente, trazendo para a gente. Né? E tem do vibracional muito mais forte, que eu já vou falar um pouco para frente. Mas eu queria, antes de mostrar, que eu já falei que o principal, a gente fala muito do que ela produz para nós. Olha o egoísmo humano aí, né? Pensando que ela produz para nós. Mas, como eu já disse, ela produz o quê? A vida no planeta, que total, energeticamente a vida total. E para nós a parte vegetal. Né? Só que como recursos, vamos falar assim, de alimentação, de medicamentos, ela produz a cera, tá? que é utilizado em cosméticos, muito na indústria. Também. Tá? E é a única substância que é produzida totalmente dentro da colmeia. Uma outra curiosidade. São glândulas que durante 5 dias, durante o desenvolvimento da abelha, porque quando ela nasce, ela vai fazer outra coisa bonita. Todas as tarefas da comunidade. E por último, ela vai ser a obreira que vai procurar néctar e pólen. É a última semana da vida dela que ela vai fazer isso. É a organização da sociedade. Né? Passa sem reclamar, sem greve, sem pedir aumento, sem briga do patrão, não. Respeito hierárquico, né? Harmonia total. E ela passa por tudo. E quando ela está pré-adolescente, tem umas glândulas no abdômen que produzem a cera. Então a cera é a única substância que é produzida totalmente dentro da abelha, durante 5 dias da sua vida. Tá? Quando ela vira
vamos dizer assim, trabalhadora para fazer os invólucros aonde a rainha vai botar mel. Nessa fase é que ela produz durante 5 dias. Tá? Porque ela vai ser lixeira, ela vai ser babá, ela vai ser dama de companhia da rainha, vários papéis até o último. Tá. Depois a gente tem o quê? O mel. Né? O mel, o que é o mel? Ela vai, olha a potência químico e energeticamente do mel também. Ela vai até a planta, que aliás é fantástico, ela sai da colmeia. A colmeia não é como nós que a gente utiliza ruas, né, que fica mais farta, é aquela que a gente saiu, a gente tem que voltar por lá. Ela sai, tem 360 graus de locais para ir. Ela viaja até 2 quilômetros, as nossas, né? As apes até mais. E volta para a caixa. Certinho para a caixa. Ela sabe o caminho de volta, não tem como se perder. Não tem como se perder. Aí o homem mais cientista, que não acredita nessa parte mais espiritual, o que ele fica abismado? Bom, fala assim, é pelo cheiro que ela volta. Eu já estou saindo do tema do mel, mas é que é muito curioso. É interessante. Da descrença que existe um algo a mais, né, nessas abelhas. O que acontece? Falou que é pelo cheiro. E quando vem uma tempestade, que vem um vento muito grande, o feromônio que ela lançou saindo já vai estar a 1 quilômetro de distância. Pois ela volta. Aí falou que ela memoriza a luz do sol. Aí pegaram uma abelha de manhã, guardaram ela. Aí soltaram de tarde, onde o sol ia estar no oeste, né? Ele estava no leste. Sim. Então, ela ia se perder. Pois ela voou, se perdeu um pouco e voltou para a colmeia. Então, existe algo a mais aí, né? É claro. Não é uma coincidência, não é um termo. Não. Existe a memória, sim, porque eu reparei. Isso daí depois foi visto em pesquisas na USP mesmo, aqui de São Paulo. Eu percebia nas minhas abelhas aqui, que chega de manhã, assim que amanhece, ela tem um furinho assim que fica uma guarda, assim, que nem tá o meu dedo aqui. Quando vai sair alguma, essa guarda sai e a abelha faz tchum, tchum, e vai saindo de manhã para ir procurar flores. Sim. Só que eu percebi que de cada, 50 que saía, uma saía, virava para a caixa e ficava voando por uns 5 segundos olhando para, assim, olhando, depois ela virava e continuava com as outras embora. Eu falei, eu acho que ela está memorizando. E aí depois pintaram as abelhas que ainda não tinham voado e perceberam que só essas que estavam saindo pela primeira vez que fazia isso. Olha, que coisa incrível, né? Aí entra numa outra coisa da fisiologia, que é a matéria que eu dou. A ciência materialista fala que a inteligência, no caso a memória também, está relacionada, é produzida pelo neurônio. Só que ela tem um cérebro muito, mas muito menor do que o nosso. Exato. Se eu sair a primeira vez, olhar um local para voltar, eu vou me perder. Por 5 segundos só olhando, indo embora, pois ela vai e volta. Então, a gente também mostra que a origem da inteligência, da consciência, da cognição, não é apenas o neurônio. Ele faz parte, claro, depende, em nós, né? Precisa ter esse número de neurônio e tudo. Mas é algo a mais, tem aí também. Senão ela não teria condições de memorizar aquilo. Mas tem muito mais do que a memória envolvida nela. Aí ela vai e porque o tema que eu estou falando é a produção do mel. Ela sai de manhã e vai procurar uma flor. E aí essa associação de reinos, né? Eu vou chamar de reino da abelha porque ela é um ser tão especial que não dá nem para falar reino animal, sabe? É muito especial e eu até acredito a razão que a gente vai falar bem no finalzinho. Esse reino das abelhas com o reino vegetal tem uma interação maravilhosa, que a flor, além das cores, essas cores não é para o homem ver e achar que é bonito e vender na floricultura, é para chamar a atenção da abelha. Para que ela venha, colete o pólen e faça a multiplicação desse vegetal. Então, como presente, ela dá o quê? Pólen, que é também uma matéria-prima para a abelha, e o néctar, que é a matéria-prima para fazer o mel. É uma substância açucarada com algumas vitaminas, tá? Que ela dá para a abelha. Então, ela chama... Inclusive, tem, só curiosidade, algumas árvores, olha a inteligência, que ela quer a eficiência da abelha.
Então, ela mostra uma cor, por exemplo, azul, que é uma que atrai muito a abelha, para chamar. Assim que ela coletou o néctar e o pólen, essa flor se transforma em vermelha. Para mostrar para outra que não tem mais néctar. E nós, seres humanos, no nosso vasto egoísmo, né, e egocentrismo, acreditamos que as flores estão ali somente para enfeitar nossas vidas, né? Só para nós, né? Muito. Nós, né? Se acha o rei da cocada, né? O máximo. O ser humano acredita que a natureza está toda ali só para lhe servir, Isso. né? Ele é o centro do universo, né? O antropocentrismo mesmo. Egocentrismo mesmo. Que maravilha. E aí, da onde que se vem o mel? Ela coleta esse néctar, que não são néctares todos iguais, alguns são mais diluídos, outros com mais vitaminas, outros com menos, né? São vários. Tanto é que tem algumas plantas que, quando é primavera, elas nem visitam, porque é muito diluído. Elas vão atrás daqueles mais concentrados, mais fortes para fazer o mel. E que depois, no inverno, como tem pouca diversidade, se não tiver nada, ela vai nesse daí. E coleta. E aí chega numa colmeia, ela vai chamar trofolaxia, ela vai passar esse néctar pela sua língua, vamos dizer assim, né? De uma para outra, rápido, assim, tchum, 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 tchum. Porque ela coleta, ela vem com o abdômen bem cheio, pesadona, inclusive ela voa diferente, ela voa bem pesada quando ela volta, e ela fica passando de uma para outra para evaporar. E condensar, junto com algumas enzimas da sua saliva e algumas substâncias químicas, aquilo se transforma num mel. Então, veja, do ponto de vista de substância, ele vem com uma variedade grande de substâncias, mas muitos carboidratos benéficos, não só a sacarose, né? Tem glicose, frutose, alguns são disacarídeos, alguns pequenos, uma quantidade de polissacarídeos, muito importante, muito completo o mel. Sim. Agora, uma curiosidade aqui no meio. Como eu comentei, tem néctares diferentes, de concentrações mais, vamos dizer, desejados por elas e outros menos. Se fosse o ser humano, ele ia pegar, ia chegar na colmeia e falar assim, olha, esse néctar aqui, ele é melhor, vamos guardar para nós, deixa para os outros. Isso não existe lá. O que ela recebe, passar baratinho ali. Ela quer dar o melhor para todos. Todos é como se fosse um. Sim. É exatamente o que Jesus falou para nós vivermos dessa maneira, né? Então, assim, em um amor mesmo coletivo. Mas, infelizmente, nós estamos ainda aquém disso. E elas têm isso. Aí elas vão secando e formam o mel. Então, o mel tem qualidades, vamos falar assim, terapêuticas muito importantes, tá? E energética, importantíssima. Ele representa o quê? A frequência da força vital, tá? Então, seria toda aquela energia que está concentrada nas flores, representando assim como se fosse o néctar da vida mesmo, o mel. Ele é muito forte nessa parte energética. Porque até a Thalita, nas aulas dela, ela fala que a planta, ela tem os 5 elementos, né? Tem a raiz, que é terra, o tronco, que é a água, as folhas, que é ar, e na flor é o fogo. Então tem a transmutação também. Tá? Então é uma potência que a árvore colocou lá, porque é onde ela vai promover a vida, a nova árvorezinha que vai nascer. Então, do ponto de vista de energia, essa flor é o ponto mais energético da planta. E o néctar e o pólen é coletado de lá. Então, ele é também uma substância muito potente. Por isso que você vê a força dele para alimentação, para algumas qualidades terapêuticas também, né? Muito forte. Aí, os benefícios também, né? A pureza da própolis, né? A importância da pureza da própolis, né? Para a gente ter os efeitos desejados, né, doutor? Sim. E o mel, né? Que também é produzido pela abelha, que também tem qualidades. Por exemplo, a jataí, essa é uma abelhinha pequenininha, de 1,5 milímetro, ela faz só 250 mililitros por ano. Mas é um mel tão saboroso e com qualidades medicinais assim muito altas mesmo, que
as comunidades, sabe, antigas aqui, que viviam no meio rural, tudo, se utilizavam já há muito tempo e com Mel de Jataí resultado é muito famoso, né? A gente famoso. acha muito no interior né, de São Paulo, aqui em É, Minas Gerais, né? mas eu já vou falando uma coisa. Com certeza você vai, se encontrar mel de Jataí, as embalagens são desse tamanho. Aqueles litros é uma mentira total. Exato, tem muito para você ver, muito, a gente encontra em feira livre aqui em São Paulo, Isso, né? aquilo está escrito, não é. Mel de Jataí é extremamente caro, ele vai estar um vidrinho assim, em torno de R$ 200, sabe? E é um Cara, sabor fantástico. Às fantástico, né? vezes tem algum muro que vai ser Sim, sim. demolido, eu vou lá resgatar essa árvore. Então, quando eu pego na natureza, porque assim, chega no verão, a colmeia cresce. Uhum. Tá? Aí uma quantidade de abelhas sai para procurar um ninho novo, um oco de árvore. Se não achar, vai morrer. Olha, Então eu coloco algumas casinhas uhum. para, se ela não achar, é óbvio que ela não vai direto para a casinha, ela vai primeiro procurar uma árvore. Se não achar, para não morrer, ela entra lá. Olha, Aí interessante. eu pego. E aí quando eu vou passar para uma caixa, às vezes sobra um pouco de mel. É um sabor, mas é uma coisa assim Maravilhoso. E fabulosa e muito bom. o própolis vermelho da Beyond, da onde que ele é retirado? Porque eu estou falando aqui, que depois a gente vai, já coloquei aqui, o doutor Valdemar, ele produz própolis vermelho pela Beyond Própolis, né? Que é um própolis uma própolis de altíssima qualidade, né? Da onde que ele vem? Você não produz, né? Você traz, explica um pouquinho para a gente. Isso. Ele vem de uma pequena área da costa do Brasil, porque, como eu disse, ele é da Albergia Região litorânea. cassifolium. É Tá, uma de mangue e do nordeste do Brasil. entendi. Existem semelhantes a ele também vermelha em Cuba, na Venezuela, mas não com as características da nossa, porque é do mesmo gênero, a árvore, porém de espécie diferente. Então, a Entendi. nossa própolis vermelha, ela é única. E é Entendi. dessa área do litoral que ela é vinda Não, e ela é produzida por exato. quem coleta também e organiza isso daí é uma professora universitária, o maior nome em meliponicultura do Brasil, tá? Que aí Uhum. pega a mesma matéria-prima de mais qualidade e passa para cá, para São Paulo, aonde vai num laboratório ser produzido dentro das especificações do CIF e tudo mais. Sim, né? E É por isso disso. que ela é rara, né, doutor? Ela Muito é rara. rara. A área é muito pequena. E tem uma coisa também. O Japão compra praticamente entre 80% e 90% da produção Olha. e leva para lá. E não, até Ah, teve uma matéria no Globo Rural é que os mesmo. repórteres viram, eles iam chegar, estavam falando com os produtores, aí eles iam tentar entrevistar esses japoneses. E, não, 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 e ir embora. Olha, quer dizer que o Japão está. Pega. Bom, tem aquela pesquisa que nós conversamos a respeito na Universidade de Tóquio, né, com uma pesquisa bem, bem interessante sobre o uso da própolis vermelha contra a queda de cabelos, né? Tem. É, tem uma variedade Mas de especificamente no atuação Japão, né? grande. Agora, algumas feitas aqui na USP com relação a câncer são fantásticas. Aí, Câncer, exato. voltando ainda no que ela também produz o pólen. Tá? Você vai Uhum. falar assim, ela produz pólen? Não, ela coleta, Coleta. só que ela manipula esse pólen e deixa ele de 13% de proteína para 35%. Olha que interessante. Tá? Uhum. Do ponto de vista energético, esse pólen, que também não é um alimento, tá, das abelhas, principalmente das nativas. A apis também, mas ela não sofre Tá. essa modificação que as nossas produzem, que transforma esse pólen em samburá, chama. Olha, interessante. Que os índios consumiam muito e tem propriedades terapêuticas também grandes. Mas energeticamente ele representa a transmutação, que é aquela parte, o elemento fogo das flores, né? O elemento fogo, olha que interessante. É, Né? Exato, ele faz essa então, ligação, né? agora entrando Diga. na própolis mesmo. O próprio nome já, polis quer dizer comunidade, cidade, comunidade, e pró é em razão de, em defesa de. Então, em defesa da comunidade. Então já dá para ter ideia por que as abelhas produzem a própolis. Qual a razão, né, dela produzir?
como a gente brincou agora há pouco, do ser humano, né, antropocêntrico, achando que o universo é em volta dele, não é. Elas produzem própolis para nós. Né? Não é só para nós, também, né, mas não também, é né? Mas o principal. né? É para proteção energética. Olha só, isso daqui está aqui. Eu não lembro exatamente qual é o... E ele fala que a mais forte ainda, que já é extremamente forte, a proteção física da própolis para a colmeia é a energética. Porque dentro dessa colmeia, ela vai apresentar frequências tão puras e tão potentes que não podem ser abaladas por energias vindo de fora. Isso eu estou falando do ponto de vista vibracional. Por isso que ele falou isso. Então, energeticamente, essa própolis também está protegendo. Por isso que os produtos que são produzidos lá pegam essa frequência também perfeita do amor que tem na abelha. Eu vou comentar. E o físico? É tão potente, olha, que chega a ser, por exemplo, assim, um pequeno roedor, um camundongo entrar na colmeia para tentar comer lá o mel, tudo, e ela morrer, elas não têm como jogar um camundongo para fora, né? É muito grande. Ela envolve de própolis e ele não vai apodrecer a colmeia, porque ela poderia estragar, matar todas, né? Se ela entrasse em putrefação. Elas se protegem. Ela põe própolis em volta e ele mumifica. Ele vai desidratando e fica uma múmia. Tanto é que os egípcios usavam isso na mumificação. Então aí já dá para ver. A função principal é bactericida. Bactericida. Física, né? Eu já falei que a energética é de proteção energética. Então é bactericida. A ponto para fechar frestas e para manter o mel, o pólen, que é a matéria, serve para o desenvolvimento das larvas, para produzir novas rainhas, para produzir novas operárias, né? Proteína do pólen e carboidrato do mel, ele poderia estragar. Então, esse pólen serve para proteger contra uma proliferação de bactéria exagerada. Olha o que eu estou dizendo. Contra uma proliferação de bactéria exagerada, porque precisa ter dentro da colmeia bactérias e fungos corretos. Por exemplo, nas abelhas brasileiras, o mel é muito mais fluido do que o mel da Apis. Tá? Ele é muito menos viscoso. E até um sabor um pouquinho ácido, cada um tem um sabor diferente, cada abelha tem um sabor diferente. Então, num país tropical, úmido, quente, esse mel ia fatalmente estragar. Aí elas fazem, não é favo que as abelhas brasileiras fazem, elas fazem pote de mel. Nesse pote de mel ela põe cera, mas põe própolis também. Exato. E depois ele entra um pouquinho em fermentação, como se fosse um vinho, terminando a sua fermentação. Quando ela vê que está na fermentação correta, ela sela com cera e própolis, e ele pode ficar anos lá, mesmo sendo fluido e riquíssimo em nutrientes, que a bactéria e fungo ia estragar rapidamente. Então veja a ação bacteriostática, porque precisa ter a bactéria correta da fermentação. Então imagine isso no nosso corpo também, né? Aí você pegou o principal, do ponto de vista nutricional, assim, de você tomar com a visão antibiótica. Tá? Porque é uma das principais da própolis, a gente está vendo aqui, né? Matar as bactérias, o rato não estragar, proteger, né, contra bactérias. Mas olha aqui, coisa que é praticamente inexplicável da natureza, que presente da natureza. Nós temos uma microbiota, aliás, cada ser humano tem microbiota diferente do outro. A individualidade espiritual de cada um está representada também nessas bactérias. Podemos até ter as mesmas cepas, mas em quantidades diferentes, que se alteram conforme nosso estado emocional, nosso estado físico de doença ou não. Elas podem se alterar. Quando equilibrada, essa microbiota, ela está equilibrada, você está muito mais saudável. Aí entra o quê? Você tem uma infecção, vai tomar um antibiótico alopático. Não estou dizendo que não é para tomar, de modo algum, você não pode morrer. Mas estou dizendo, qual é o preço desse antibiótico alopático? Matar todas as bactérias que estão no nosso intestino. As boas, inclusive. Até voltar aquele equilíbrio individual de cada um, a gente passa por risco de depressão, de ansiedade e outros problemas. Sabe? E a própolis, claro que se forem infecções mais brandas, né? Você não vai deixar de tomar um antibiótico. Mas pequenas infecções, você toma,
E devido a essa seletividade, que é uma inteligência, né, se for ver, energética, de não matar as bactérias do bem na colmeia, os fungos do bem, e matar aquilo que é patogênico, ela consegue manter a mesma coisa em nós. É como se fosse uma sabedoria e que ela não altera a nossa microbiota. Isso é fantástico. Como é que você toma um antibiótico e que não altera, que não mata tudo, mata de maneira seletiva? Isso é muito Por isso inteligente. que, então, o uso permanente do própolis, da própolis, né, é importante, né, porque as pessoas pensam, eu também, eu até comentei isso, a gente sempre tem aquela visão, né, para proteger a imunidade, mas é muito além, né, vai Muito muito além. além da imunidade, né, a gente É, tem aí as pesquisas em andamento aqui na USP, câncer de mama, né, antibactericida, anti-inflamatório, né, é um poderoso complemento, né, para a gente, uma ferramenta que a gente tem aí para ter a saúde em equilíbrio, até hormonal, né, doutor Rodrigo comentou comigo também, né, claro sim, que ele não nós vai vamos falar repor disso os daí hormônios, né, agora. Acho que dá tempo ainda, rapidinho. comenta um pouquinho, tem muitas mulheres, né, que assistem também Isso, aqui, né, tem uma parte interessante nisso, mas olha só, da imunidade, que é o que você falou, o ideal, ele de maneira preventiva, né, ele tem um estudo feito lá no Japão, na Universidade de Tokushima, mostrou assim que tem estímulos, a resposta imunológica muito forte com aumento de produção de anticorpos, mas numa proporção assim de 10 a 20 gotas ao dia em jejum. 10 a 20 gotas em jejum. E nessa pesquisa também eles colocaram um spray na garganta para alguns, né, que teve um efeito semelhante. Foi feita em 2013 no Japão. Então essa tem que ser contínua, porque ela é preventiva. Só que a Ah, própolis também pode ser terapêutica, sabe? Depois que se tá. instalou. Então eu tenho aqui uma lista de pesquisas e vários que eu vou falar rapidamente assim, antes da gente terminar, Uhum. só citar de várias outras enfermidades que podem ser curadas, principalmente com a própolis vermelha, que tem essa ação bactericida, anticancerígena, anti-inflamatória, antioxidante muito potente, tá? Devido a uma das substâncias de suas riboflavonoides, que é a formononetina, que só existe na própolis vermelha. Então, eu vou comentar por isso já já. Mas Então, ainda mantém... eu deixei aberto aqui a perguntas, desculpa, doutor Valdemar, eu deixei aberto aqui que talvez alguém, sim, por favor, participem, façam as perguntas aí. Sim, Eu vou sim. aproveitar o gancho aqui para perguntar, né, essa questão de tomar em jejum é na questão preventiva, mas também nas questões, por exemplo, a pessoa que tomou um antibiótico alopático e ela precisa se fortalecer, né, repor flora intestinal e tudo mais. Aí ela não tomaria em jejum, ela tomaria, né, com refeição, o que, que é mais indicado? Não, essa em jejum que eu comentei foi a pesquisa feita no Japão. Ah, pesquisa, tá, mas não precisa Não tomar precisa própolis. ser. Eles utilizaram Entendi, esse padrão, né, durante a entendi, pesquisa. Mas você pode dividir essas gotas durante o dia e não tem assim aquele tempo entendi. de imunoprotetor. Inclusive, essa pesquisa não foi com a própolis vermelha, foi com a própolis marrom, geral. Imagine a vermelha, que tem uma ação forte, então você pode dividir, não foi desse tipo. Entendi, tá. Agora, energeticamente, o que a própolis poderia representar? Harmonia, porque amor e proteção. Proteção é óbvio, né? A Sim. proteção que aqui o Dr. Clemente comentou, tudo mais, mas harmonia e amor. Por que isso? Elas captam, eu já falei que é de resinas e bálsamos Sim, dos brotos da planta, quer dizer, é o do broto. Olha só a energia que está no broto, né, para formar novas flores, folhas da árvore. Então a gente já pega uma frequência já muito pura, vital, do reino vegetal. E da abelha, que é muito forte, elas conseguem trabalhar em comunidade, assim, na perfeição total. Ela se doa totalmente. Se vier um invasor, vamos, por exemplo, tem uma mosca, sabe, que ataca as colmeias, esqueci o nome dela, não, uma mosca, é uma mosquinha, que ela anda bem rápido. uhum. Qualquer abelha quer ser a primeira a sair para combater essa mosca.
sabe? Então, assim, ela quer, ela quer o bem da comunidade, ela não tem separação, ela trabalha em todas as funções, ela quer sempre o máximo. Sim. Isso daí, se a gente fosse traduzir em frequência, o que seria? A mais potente e forte de todas. Existe até alguns pesquisadores dessa linha mais energética, né, que ele colocou, se foi colocado rankings de vibração conforme as nossas vibrações. As negativas você tem lá a inveja, e a mais pesada de todas, o ódio. E o oposto, você vê lá um amor estando em terceiro, tudo, e o primeiro, iluminação. É que, na verdade, o amor da abelha não é esse amor nosso, que a gente está acostumado, que foi colocado nessa pesquisa, por isso que ele está em terceiro. Esse amor é aquele amor condicionado, né? A gente ama nosso filho, a nossa família, mas ninguém está aí pegando uma pessoa que está pedindo coisa na rua, põe na sua casa para dar um banho, sabe? A gente ainda está além disso. Você não dá o seu carro para uma pessoa que está passando necessidade, sabe? Que seria um amor incondicional, né? Sim. O importante é amar o próximo. Nós ainda estamos bem longe disso. E vamos chegar nisso quando alcançarmos a iluminação. Então, a gente pode traduzir esse ranking da mais potente vibração que está escrito como iluminação como amor incondicional. Aquilo que Jesus veio tentar trazer aqui para o planeta e explicar. Elas trabalham nisso, porque elas não querem nada só para ela. Tudo para a próxima. E, se algo acontecer, ela quer ser a primeira a defender o coletivo. Então, tem muito forte, além daquela energia vital falada para o Dr. Clemente, essa energia do amor incondicional. E por ser a frequência mais alta que existe, uma parcela disso passa para a própolis. Por isso que eu acredito que, claro que eu já vou falar aqui das substâncias que tem, a gente já está chegando nisso, que são inúmeras, e a ciência comprovando, tem muitas substâncias potentes, né? Nas própolis em geral, vou falar mais da própolis vermelha, mas como complemento, se não mais importante ainda, nós temos essas frequências da harmonia e do amor, que isso acaba passando para a substância, claro, né? Porque é um líquido e que quando a gente toma, vai passar para cada molécula de água do nosso corpo e do nosso corpo físico acaba passando para os nossos corpos sutis e promovendo a cura realmente, não só no nível físico, como a ciência já prova, mas também no nível energético e espiritual. Porque é uma substância, é um presente mesmo da natureza. E a razão energética principal disso, eu creio que seja essa frequência do amor, que é a mais potente de todas, e da harmonia. Aí o proteção é aquilo da proteção dela que também passa para nós, né? Maravilha. Quem teria perguntas, o pessoal está quietinho aí, queiram fazer as perguntas aqui, que a gente já, infelizmente, está mandando aqui para o final. Mas então, dá tempo de responder algumas perguntas. Mas também a gente deixa livre aqui, né? Essa live vai ficar salva no Instagram, vamos compartilhar também aqui com o Dr. Valdemar, com os Florais de Saint-Germain, com a Beyond, e também no nosso YouTube. Então, depois, se alguém, né, surgir alguma dúvida, quiser perguntar, nós vamos deixar daqui a pouquinho aí também, né, os contatos do Dr. Valdemar, né, mas aproveitem a oportunidade aí de fazer perguntas, né, porque é um tema muito vasto, muito interessante e importante para quem quer ter saúde, né, doutor? Saúde, a gente não tem que correr atrás, a gente tem que estar bem, né? Tem. Né? Ficar doente para depois correr atrás, não é bom não. negócio. Vamos aprender com amor, não com dor, né? Exato, é no amor, não na dor, exatamente. Agora, a gente está falando muito aqui da proteção imunoestimulante e tudo, mas tem anti-inflamatória muito grande, que vai entrar, inclusive, nas pesquisas que eu vou falar sobre o câncer, cicatrizante, antioxidante, ou seja, de rejuvenescimento, anti-envelhecimento, importantíssimo também, antiprotozoária, antiviral, são coisas diferentes, tá? Hepatoprotetor, olha quantas propriedades, essas já comprovadas, tá? Analgésicas já comprovadas, e algumas em estudos ainda, que neuroprotetora, ou seja, alguns estudos ainda estão avaliando a possibilidade de ajudar uma prevenção em ajuda, né, por enquanto, não está nada terminado, mas Alzheimer e Parkinson, olha só que
Ainda está em estudo, isso é muito importante. Aí, na própolis vermelha especificamente, ela tem várias substâncias que só existem nela, por exemplo, formononetina, bilxanina A, medicarpina, vestitiol, só existe nela, com ações anti-inflamatórias, muito estudado, principalmente a formononetina, que é um tipo de isoflavonoide, tá no grupo dos isoflavonoides, que tem ação anti-inflamatória, imunoprotetora, analgésica muito forte. Mas ela tem também, agora, para as mulheres, tá? Aliás, não só mulheres, que a gente está acostumado, que é a presença da formononetina e bilxanina A, que são fito-hormônios. Olha que interessante, fito de planta, né? Hormônios. Do tipo semelhante a hormônios femininos. E isso é muito o estrógeno, tá? Ou estrogênio, como quiser falar, que a gente pensa que, por ser hormônio feminino, o homem não tem. Tem também. Sim, claro. Estrogênio. E nós temos, a atuação dele não é só na reprodução, sabe, assim, um hormônio sexual que é falado, feminino, não. Sim. Nós temos receptores de estrogênio, tanto homem como mulher, em várias partes, até na vista. Então, ela entra em vários processos também, tanto de testosterona nas mulheres. Aliás, se a gente for ver, as mulheres, se você olhar no exame, você vai ver um número de progesterona muito alto e de testosterona baixo. Não, é a unidade que são diferentes. Se a gente fosse ver em moléculas mesmo, a mulher tem mais testosterona do que a... Olha. Bem, e tem uma pergunta aqui, a Carolina está perguntando, ação cancerígena da própolis vermelha, ela está perguntando, como que está essa pesquisa sobre a ação da própolis vermelha no câncer de mama? Eu já vou falar nisso daí. Deixa eu falar ainda também da mulher, né, nessa parte hormonal. Então, receptores estrogênicos, não é só relacionada à mulher, à parte sexual ou reprodutiva. Tem muitas outras coisas, sensação de bem-estar, motivação, tem várias outras, e ela tem receptores em vários órgãos. E a formononetina e a bilxanina A, ainda tem mais duas que eu esqueci o nome, são isoflavonoides, muito semelhante ao estrogênio, que vão se ligar em dois tipos de receptores estrogênico dependentes, assim, dos órgãos que nós temos. Ou seja, ela vai ter um papel como se fosse um hormônio feminino, diminuindo aquela sensação desagradável no caso da menopausa. Diminuindo a sensação, sabe, de... confortos. O cansaço, aquela coisa assim de falar assim, estou mais velha. Não, ela consegue melhorar isso quem não quer. Não estou dizendo que vai substituir o tratamento hormonal. Porém, ele é uma ajuda, dependendo do nível, né? Complementa ali. Dessa sensação, ela já pode ser até o suficiente, porque ele tem uma quantidade muito maior que na soja, por exemplo, que também tem alguns fito-hormônios estrogênicos, tá? Então, olha que interessante, até como uma coisa hormonal, né? Agora, entrando na pergunta, né, que foi feita com relação a câncer. Tem vários estudos, eu tenho aqui nesse papel, quer ver, pelo mundo, quer ver, de cânceres, e eu vou falar dos dois principais já. Tem Universidade de Alagoas com o própolis vermelho, Instituto Butantan com melanoma, que é câncer de pele, um dos mais agressivos, né, que dá mais metástase, eu quero dizer, não mais agressivo, com leucemia em diversas instituições brasileiras, e própolis vermelha. Isso. Câncer de próstata e de cólon na Universidade de Alagoas, tá? Que ele atua especificamente, até o estudo em que local que atua câncer de boca na Universidade de Alagoas. Quem quiser ver esses estudos está no site da Beyond Própolis. Aqui, olha, doutor, o Vinícius está fazendo uma legal. Ele falou assim, seria uma sugestão aqui, uma live, uma outra, já tem um convite para voltar. Certo, quem que é mesmo? Para falar só sobre abordagem energética, que tem muito, a gente está falando, é muita coisa, né?
Então, fazer uma outra conversa aqui com a gente, já é o nosso convidado aqui. Visando a parte energética. Gostei da indicação, Vinícius. Isso. Muito legal. Falar só sobre aí a gente vai falar energia. Aí vamos deixar um pouco o aspecto físico, né? Com relação às plantas, as abelhas, é interessante. Então, vamos fazer assim, estou à disposição. Agora, falando que como o tempo já está esgotado, das duas pesquisas, eu quero dizer assim, mais forte para mim, que me impactou bastante, a da USP, do Departamento de Química da USP em São Carlos, tá? E de Departamento de Farmácia da USP, são duas pesquisas com relação a câncer. Não estou dizendo aqui que você vai tomar a própolis para tratamento do câncer, tem o tratamento convencional. O que provavelmente a ciência vai fazer é retirar essa substância e fazer um medicamento. Por exemplo, um flavonoide, tá? que provavelmente ele tem uma ação, se mostrou tão bom quanto o químico que é usado em quimioterapia, que é a doxorubicina, na própolis vermelha, tão bom quanto a sua ação citotóxica, sabe, para matar a célula cancerígena de quais? De ovário, câncer de ovário, de mama e glioma, que são células da glia, né, que são do nosso sistema nervoso. Então, é uma ação citotóxica de um isoflavonoide presente na própolis vermelha, aqui, que está tendo resultados fantásticos, assim, semelhante a uma substância utilizada na quimioterapia, que é essa que eu falei, doxorubicina, na mesma qualidade. Olha, e é uma substância natural, né? Ou seja, provavelmente não. Os efeitos colaterais serão muito menores. Então, o futuro está muito promissor para esse tratamento. E é uma pesquisa... Porque hoje em dia a gente tem que ver isso também. Não quer dizer pesquisa científica a gente acreditar de tudo. Infelizmente, está de novo aquilo lá. Interesse, egoísmo, né, o financeiro. Existem pesquisas e pesquisas, então são trabalhos honestos e direito. Então esse daqui dá para perceber que é lá da Unicamp. Tudo que é a ciência, quem que é a ciência? São pessoas que estão por trás da ciência, né? Então não é porque tem uma pesquisa ali que a gente tem que acreditar 100%, ou negando que haja, né? Vamos abordar, né? Então e aí que você estava falando aqui, né? Que a saúde integrativa, ela não é o futuro, é o agora, né? Nós temos bases de evidências. Então, não é uma coisa que no futuro, não. Está aqui, já está acontecendo, né? Foi a USP de São Carlos e em colaboração com a Unicamp. Existe um outro com ação quimiopreventiva e antiproliferativa. O que quer dizer o quê? Ela previne o câncer e, quando já instalado, diminui a proliferação, diminui o tamanho desse câncer, devido às qualidades anti-inflamatórias da formononetina. Tá? Esse foi feito na USP, no departamento de farmácia. E também uma substância que ainda não tem uma denominação muito grande, é recém-descoberta da própolis vermelha só, que é 7-hidroxi-isoflavonoide. Ainda não deu um nome dele, que parece que é um novo, que tem essa ação antiproliferativa e preventiva. Olha. Isso é fantástico. Olha só, a Suzana aqui está fazendo uma sugestão que na próxima live falar do aspecto energético com os florais Saint-Germain. Uau! Expandiu mais ainda. Viu, Tata? Ela está aqui perto e é fantástico. E tem aqui, na verdade, eu estou falando da própolis vermelha, essa daqui é a própolis vermelha floral, normal. Né? Tem o floral junto. E tem esse daqui, que é um spray, que tem floral, mel de jataí e própolis vermelha. Exato. Só que esse é mais específico para proteção. Então, esse daqui, ele tem a sua porção física, mas visando mais a parte energética, porque você fecha com o mel de jataí, que tem aquela frequência toda,
e os florais, inclusive entre os florais tem os florais de proteção, tá? Sim. E tem também uma planta que as próprias abelhas mostraram aqui para nós. Exato. Olha só que maravilha. Tem esse que é um spray de manhã, uma borrifada de manhã e outra à tarde. E além do mais, não é aquele gosto horrível, sabe? Ele é agradável, porque ele tem o mel de jataí, ele é agradável. Então esse amarelinho aqui... Tem alguns próprios que tem o gosto bem amargo. Tem. Exato, gente. Olha, esses produtos vocês podem comprar diretamente no site da Beyond. Eu já tomo própolis vermelha, a própolis vermelha há 1 ano já, né? Eu estou tomando, mas como eu falei ontem, eu estava tomando poucas gotas, porque eu também tenho interesse nessa questão da regulagem hormonal. Eu vou passar a tomar mais gotas aí, conforme a gente está conversando. Só que aí falando, né, você falando assim das gotas, como eu disse, se a gente for pensar na parte física, realmente está faltando o fito-hormônio em si. Sim. Mas a gente sabe também que tem essa parte energética, e a parte energética, ela não precisa, ela não tem diluição. Sabe? Não é a mesma coisa. A visão da parte energética ela é mais quântico-física. Sim. Porque ela vai, a frequência, atuar na molécula de água que está aqui, que vai passar, assim que a gente coloca na boca, no nosso corpo físico, para todas as moléculas de água do nosso corpo. E de uma maneira diferente, não é que nem quando você toma, que tem que ir para o estômago, corrente sanguínea, depois para as células. Não. Ela chama assim, efeito sincício. Você colocou aquilo, essa frequência, imediatamente todas as células do teu corpo, que todas contêm água, estão vibrando naquele momento. Então é um pouco diferente do medicamento físico. Então a parte vibracional, mesmo você tomando pouco, estava já completa. O ideal é a gente juntar os dois, o energético e o físico. Depende do objetivo de cada um, né? Isso. Né, eu tinha outros objetivos, mas é isso mesmo. A gente quer deixar aqui, né, os contatos, né? Infelizmente a gente já estamos aí caminhando, já passamos, inclusive, até do nosso horário. Agradeço aí a presença de todos, doutor Valdemar, né? Vai ficar tudo, essa live vai ficar salva. Assistam novamente, compartilhem, né? Então, assim, se eu pudesse resumir, né, o que a gente conversou aqui, né, doutor Valdemar de Castro Júnior hoje, né? Realmente esse mundo maravilhoso, né, das abelhas, né, muito além da nossa visão curta, como humildemente nós seres humanos temos que admitir, né, que a gente tem uma visão muito curta, o mel ali faz bem para, né, eu estou com tosse, vou tomar, mas tudo isso é muito bom, né, mas vai muito além disso, né, então, esse tema aqui é um tema muito vasto, né, quem está aqui pela primeira vez, doutor Valdemar trouxe essa questão energética, né? Já estamos aí, já temos uma próxima live para a gente agendar aí. E para ter já mais, vamos falar assim, uma entrada, até na parte energética próxima, vamos já fazendo um pequeno treinamento. Sabe o quê? Eu estava até comentando hoje com a Thalita, quando a gente foi correr, a gente, tem gente aqui que mora, vai no campo, tudo tem essa, mas nós que moramos na cidade pensamos assim, eu estou longe da natureza. Não, a gente pode ter um vasinho de planta e já olhar para ela, que nem eu falo, né, que eu olho para as abelhas, tudo, a cada folhinha que ela dá nova, já entrar em contato com essa força da natureza, porque quando nós estamos com essa consciência virada já para a natureza, tudo, esses tratamentos que são físicos e energéticos principalmente, ficam mais fluidos, mais fáceis. Essa conexão com a natureza ajuda muito. Nossa conexão, com certeza. Isso. E não precisa estar lá no meio da floresta. Claro que é muito bom, agradável, mas a natureza está aqui também, num vasinho pequeno. Né? Exato. Faz parte, a gente pode trazer a natureza para perto de nós, somos parte dela, né? Então a gente não tem como se desconectar, né? O ser humano precisa voltar, o ser humano se desconectou da natureza, por isso que está enfrentando tudo isso, ansiedade, depressão, porque, né, o ser humano se desconectou, né? Eu não faço parte disso, né? E nós fazemos parte disso, né? Tanto é que eu acho que quem pensa assim deve pensar que minha casa, como eu falei, não é grande, mas ela tem tanta planta caindo do lado de fora do muro, deve pensar, essa casa de louco aí. Deixa eu pensar, né? Não 40 caixas de abelha dentro da casa. É isso mesmo. Doutor Valdemar, sobre os cursos, né? Gostaria de deixar também aqui, né? Por favor, pode divulgar aqui os florais, o site www.florais de Saint-Germain, no caso a Thalita Margonari Lazuri, também ela sempre... inclusive, quem faz parte da comunidade no USP aqui, acompanha a gente nas redes sociais, né? A Thalita, inclusive, recentemente colocou lá
os cursos, né, de Florais de Saint-Germain, vários cursos com desconto para quem faz parte da comunidade, né? Então, quem tiver interesse em fazer parte da nossa comunidade, dá um alô para a gente, né? A gente coloca lá no nosso grupo fechado no WhatsApp, e é um grupo pequeno, assim, no aspecto que a gente não fica colocando oi, bom dia, boa noite, nem um monte de propaganda, nada disso. São comunicados efetivos dos nossos parceiros, né? Aqui a gente tem os Florais de Saint-Germain como nossos parceiros, a Thalita e o Dr. Valdemar. Então, muitos cursos, né, Dr. Valdemar? A agenda está aberta, o que tem pela frente? Lá vão ter os cursos, mas assim, em final de março tem o curso básico de florais. Tá. E depois tem o de fisiologia bioenergética, porque eu dou o funcionamento do corpo, que nem o Vinícius tinha falado, né, da parte energética. Isso. Fisiologia é o estudo do corpo humano em saúde. Só que eu associo isso que eu dei aula há 28 anos na faculdade de fisiologia humana, que é só do corpo físico, obviamente, né? Mas eu dou dessa fisiologia bioenergética, que é uma mistura da fisiologia humana que a ciência conhece com essa parte energética e espiritual. E esse vai ser, acho que é no segundo semestre? Não. No primeiro semestre, que é fisiologia bioenergética. Bacana. Tá, em junho, ele vai ser. Então, é o funcionamento do nosso corpo com essa visão física, científica e energética junto. Então, e as pessoas que tiverem interesse, entrem no site. Então, Florais de Saint-Germain. Se quiser fazer inscrição, é por lá. Isso, as inscrições vão estar lá. E a gente também vai divulgando também no nosso WhatsApp, né? E quem gostou aqui do conteúdo, não deixe de dar um print aqui da tela, coloca nos stories de vocês, a gente depois marca vocês, compartilha, né? E nós vamos repostar. Então é isso, compartilhem, assistam novamente, né? E olha, eu tenho só que agradecer. Muito obrigada novamente, doutor Valdemar. Eu que agradeço, porque é tão gostoso falar, né, desses seres maravilhosos. Tanto é que eu gostei da ideia do Vinícius, porque tem mesmo muita coisa para falar da energia delas, como que elas vivem do ponto de vista energético, que a ciência não vai chegar porque ainda não está aberta totalmente, pelo menos por enquanto, nas abelhas. Tem bastante coisa para ser falado, sim. Então já vamos deixar, olha só, Vinícius, o Vinícius é legal. Gratidão por conhecimento só se faz crescer a curiosidade e o interesse sobre o tema. Parabéns, isso aí. Então já temos aí, o pessoal que está aqui já sabe que vamos marcar a próxima em breve aí, e cursos dos Florais de Saint-Germain com a Thalita Margonari, agora no final de março, é só entrar lá no site e tem desconto aqui para a comunidade NUSP, tá bom, gente? Muito obrigada. E, doutor Valdemar, de novo, meu agradecimento em nome do NUSP, eu, Fernanda, Thalita, sempre muito gentil também. Muito obrigada e sejam sempre bem-vindos. Olha ela aí. Thalita, obrigada. Viu? Um abraço para você, para a dona Neide, né? Tá bom? Eu quero esse curso de fisiologia, eu já estou na lista. É bem interessante. Esse eu estou na lista também. Legal, Fernanda. Obrigada. Eu que agradeço, tá? Grande abraço, uma boa noite a todos e continuem com a gente aqui no nosso canal. Grande abraço. Obrigada, doutor. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada.